Muito bem. Bom dia para quem ainda não almoçou. Boa tarde para quem já almoçou. Boa noite para quem estiver do outro lado do mundo, talvez. Muito bom. Vamos chegando, começando aí nossa live para falar um pouco que seu sucesso não depende da hora que você acorda. Quem sabe depende mais de você aproveitar o melhor da sua energia, o momento com maior energia. Bom dia, Rúbia. Se você mandou bom dia que você ainda não almoçou ainda. Tá que nem eu. Muito bom. Chegando, abrindo a live aqui agora, para as pessoas irem entrando, horário do almoço, né? E começando, né, falando um pouco porque desse horário, né, 12h45, na verdade até um teste para a gente ver, né, se é um horário que as pessoas conseguem, né, pegar na hora do almoço ali, ou estão terminando de almoçar, ou estão indo almoçar, né? Porque muitas vezes, né, muitas lives dessas são no período logo da manhã cedo ou do final do dia, porém muitas pessoas também têm outras atividades nesse momento, né, outras rotinas, algumas pessoas com os filhos, né, então de manhã cedo é preparar as coisas para o dia começar, à noite é aquele momento que talvez seja alguns minutos, né, que você pode ficar com a sua família e com isso você tem uma live que te interessa, mas você não consegue acompanhar. Ou também são horários que tem muitas lives, né? Então você tem que ficar escolhendo em qual você vai acompanhar. Só que esse horário também, no meio da manhã, pode ser desafiador também, mas vamos ver. Vamos ver. E hoje eu vou te falar um pouquinho sobre a hora da manhã. Será que acordar mais cedo é o que vai definir o seu sucesso, né? Quantas frases, né, que atribuídas a coach, né, que fala, enquanto os outros dormem eu trabalho, né? Será que isso realmente é o que vai fazer o seu resultado acontecer, né? Ou será que é mais um paradigma que precisamos quebrar um pouco, né? Talvez algumas pessoas possam ter lido já o livro O Milagre da Manhã, né? Paloma, Rui, Brian, sejam bem-vindos. Aí o Rui, acordar mais cedo só me faz ter sono o dia inteiro. Pois é, isso acontece comigo também. Por isso que eu acho que eu gosto do Rui, né? Algumas pessoas devem ter lido aí o livro O Milagre da Manhã, né? Dando um spoiler do livro, caso você não tenha lido e não conheça ele, traz uma pessoa que gostaria de realizar algumas metas, tinha alguns objetivos, só que não conseguia. E a estratégia que ele adotou para ele foi acordar meia hora mais cedo e conforme vai evoluindo vai acordando um pouquinho mais cedo, né? E dedicar esse tempo para atividades relacionadas ao que ele desejava buscar como meta. E com isso muitas pessoas passaram a copiar essa estratégia, né? De acordar mais cedo, de começar, né? Aí surgiu os 5 AM Club, 4 AM Club. Mas será que é o acordar mais cedo que vai levar para o sucesso? Ou vai ser que nem o Rui falou? Não, acordar mais cedo me faz ter sono durante o dia, né? E um ponto que eu acho interessante desse livro, e ele não está errado, o que ele propõe ali não está errado como estratégia, só que serviu para ele. Será que vai servir para todas as pessoas, né? Ou será que a gente precisa desconstruir um pouco a estratégia? E não foi o acordar mais cedo que levou ele para o sucesso, mas sim
abrir espaço na sua agenda, em algum momento, para fazer alguma atividade relacionada à sua meta. Será que foi o acordar mais cedo ou abrir espaço relacionado à sua meta, né? Lígia, Samara, o Rui conversando com a Lígia, que deve estar do lado dele, mas está mandando mensagem pelo chat. Muito bom. Serve também como encontro de casais isso aqui. Muito bom. E eu brinquei que eu sou que nem o Rui, né, ali falando que é por isso que eu gosto dele, mas isso é uma verdade também. Eu experimentei diversas vezes acordar mais cedo, me forçar a acordar mais cedo. Chegava principalmente na hora, depois do almoço, período da tarde, nossa, eu estava acabado, estava cansado, não era produtivo mais o dia. Então, será que o que eu fiz de manhã compensou todo esse período da tarde? Estudando um pouquinho mais, existe uma teoria dos cronotipos, que é o seu, sendo bem simples, né? É o seu relógio biológico, né? Qual é o momento do seu dia que você sente maior energia? Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu era noturno. À noite, para mim, você podia falar assim, ó, nós vamos virar a noite aqui fazendo alguma coisa. Eu falava, beleza, para mim estava tranquilo. Agora falar, vamos acordar cedo para começar logo cedo, para mim era desafiador. Mas à noite eu era super produtivo. Passado um pouco tempo, e principalmente depois que eu tive filha, né, eu mudei um pouco de noturno para vespertino ali, período da tarde. E só que eu achava que era uma crença minha que eu não gostava de acordar antes do sol nascer. Então eu não gostava de acordar e ver escuro. Para mim já tinha que ter claridade. Só que aí, estudando, eu falei, não é apenas uma crença, é o meu relógio biológico. O meu relógio está acostumado a o sol nascer, eu acordar com o dia já claro, e aí eu começo e eu vou ganhando energia ao longo do dia. E na parte agora da tarde, principalmente para o final da tarde, é o momento que... Agora na hora do almoço é quando eu começo a ter energia. No final da tarde é quando eu estou com mais energia. E aí eu fui descobrir os cronotipos, onde existe o cronotipo matutino, que é aquela pessoa que logo de manhã ela acorda já com energia, já disposta a fazer, que gosta de sair para correr logo cedo, fazer academia. Tem as pessoas vespertinas que vão ao longo do dia, vão ganhando energia e vão para a tarde, e tem as pessoas mais noturnas. Tem algumas pessoas que são intermediárias, que elas transitam bem entre dois horários, né? E onde eu quero chegar nisso, né? Muitas vezes a gente se forçar a um determinado horário, nós vamos estar lutando contra a nossa natureza. Que no final é o que nós temos de mais poderoso. É aquilo que nós somos, como a natureza nos fez, né? E eu vou lutar contra isso para me forçar numa teoria de que acordar cedo é o que vai me trazer sucesso. Lógico que também eu quero fazer um parênteses aqui, não adianta virar e falar assim, ah, pô, legal, então eu vou acordar 11 horas da manhã e vou começar meu dia só depois da 1. Não é isso também, nós não podemos, a não ser que você vá trabalhar depois da madrugada toda, né? Não é que nós vamos nos limitar apenas a esses horários. Porém, eu não vou forçar o contrário. Eu, por exemplo, eu estou trazendo aqui a minha rotina, né? Então, eu, por exemplo, eu acordo 6h30 da manhã. É um horário que já está claro. Eu tenho algum tempo para fazer algumas coisas, para me arrumar, fazer uma leitura de manhã antes da minha filha acordar, que ela é reloginho, 7 horas da manhã ela acorda. Eu tenho o meu momento com ela de tomar café,
de preparar ela, levar para a escola, para eu começar meu dia. E aí, ao longo do dia, eu vou ganhando energia. Eu poderia acordar 5 horas da manhã, ir para a academia e aí começar a minha rotina com a minha filha? Poderia. Mas agora, quase 1 hora da tarde, muito provavelmente eu iria estar pensando em dormir. E o legal de você conhecer o seu cronotipo é exatamente você poder programar o seu dia em relação a ele. Eu sei que eu sou vespertino, então à tarde é quando eu vou ter mais energia. Portanto, o que eu faço? As minhas atividades mais desafiadoras eu coloco no período da tarde. As atividades mais rotineiras eu coloco no período da manhã. Então, por exemplo, hoje de manhã eu respondi alguns e-mails, eu compilei aqui alguns dados administrativos da minha empresa, respondi algumas mensagens, coisas mais rotineiras. No período da tarde é onde eu foco os meus atendimentos, a minha construção dos cursos, palestras que eu vou dar e estendendo aí até a noite. Se você for matutino, talvez a sua rotina você pode pensar o contrário da minha. No período da manhã você vai colocar as atividades que são mais desafiadoras para você, seja pelo tamanho do grau de desafio que ela tem, de dificuldade que ela tem, ou seja porque é uma atividade que você não gosta, né? Eu não gosto de fazer planilha do Excel, né? Sentar no computador e ficar ali preenchendo a planilha no Excel me cansa. Coloque então nesse momento que você tem mais energia, que você está mais predisposto a fazer uma atividade do início ao fim. E no período da tarde você vai fazer aquelas que são mais rotineiras, aquelas que você não tem que colocar tanta energia, né? Quem é noturno vai precisar olhar também o seu trabalho, se permite que você trabalhe à noite, né? No início da noite. Quando eu trabalhava no mundo corporativo e naquele período eu era noturno, eu trabalhava com projetos. Então toda a parte de verificação de projetos que precisava de uma atenção, né, para enfim, dar uma passada geral, eu deixava para o início da noite. Porém, o meu trabalho permitia isso, né? Se o seu trabalho não permite, talvez você vai trazendo isso para o final da tarde, que é um horário que fica mais próximo ao seu horário de maior energia. E aí você vai deixar aquele seu horário de maior energia, talvez para uma meta pessoal sua, né? Ir na academia, por exemplo, fazer uma leitura em casa, enfim, o que você estiver buscando e que é um desafio para você. A Priscila coloca aqui, meu melhor rendimento é depois das 10 da manhã, e eu vou com energia até as 22 horas. Priscila, esse é o cronotipo intermediário, né? Você pega ali o final do matutino, né? Você vai no vespertino e você entra até um pouquinho no noturno, né? Agora, muito provavelmente, se você virar para a Priscila e falar assim, vamos 6 horas da manhã, fazer uma corrida, uma leitura na sequência e escrever, talvez ela... Não é que ela não vai conseguir fazer, mas ela vai precisar colocar muito mais esforço e ter um resultado não tão bom, né? Agora, se você falar para ela no final da tarde, poxa, vamos fazer tudo isso que eu disse, talvez vai ser natural para ela e o resultado dela sobe, aumenta, né? Vai me falando aí se está fazendo sentido para vocês. E quando a gente olha, né, para as nossas metas, como eu disse, o livro Milagre da Manhã traz uma estratégia incrível, que não é acordar cedo, é você abrir espaço na sua agenda para o que você deseja realizar. Em que momento você coloca na sua agenda algo relacionado à sua meta? Que horas que você marca com um encontro com o sucesso, com o seu sucesso?
E mudar dói, incomoda, é desafiador. Então, se você está buscando uma meta, um resultado novo, é porque você precisa fazer algo diferente. E você fazer esse algo diferente vai incomodar. Por isso que não é fácil mudar. Ah, eu quero eliminar peso. Eu sei que eu preciso fazer exercício, mas eu não gosto de fazer exercício. Ir na academia é chato. Ir na academia cansa, dói. Legal, mas você precisa, né? Assim como qualquer outra meta que for. Em qual horário que você vai colocar essa atividade? Que você vai marcar hora com seu sucesso? No horário que você tem mais energia. Usando a Priscila como exemplo, se ela colocar às 7 horas da manhã, né? Que ela colocou ali, acorda às 7 horas, mas vou lento. Para ela vai ser muito mais desafiador. É provável, inclusive, que ela vai parando ao longo do caminho, porque precisa de muita energia. Agora, se você joga com a sua natureza a seu favor, vai ser mais natural. Como é que você pode descobrir qual é o seu cronotipo, né? Qual horário você é mais produtivo? Comece a se observar. Em qual momento do seu dia você está com mais energia? Você está fazendo mais atividades? Você percebe que você tem mais foco nessas atividades? Que você começa e termina? Qual é a hora do seu dia que você vira e fala assim, nossa, estou precisando terminar de fazer aquilo ali, eu vou sentar e fazer isso agora? Qual é esse momento? Que você não está tão sonolento, que você não se distrai com tanta facilidade. Ou você observando, você vai ser um cientista de você próprio. E você é o maior conhecedor sobre a sua pessoa. Então vai se observando e você vai perceber qual é o horário que você tem maior energia. Esse vai ser o seu cronotipo. E abra espaço na sua agenda desse horário, nesse período de horário, para colocar aí o encontro com o seu sucesso. Pô, o encontro com o meu sucesso, mas é a hora que eu estou trabalhando, eu não vou poder abrir. Coloque no período que você tiver disponibilidade mais próximo a essa hora, né? Então, você é vespertino, talvez você queira ir na academia, vai na hora do almoço, quem sabe? Ou vai logo que sai da empresa, então busca uma academia próxima à sua empresa. Jogue com o seu cronotipo a seu favor. Em processos de coaching e na mentoria Transformação 2024, que começa essa semana, nós vamos também trabalhar os cronotipos. Qual é o horário que você vai colocar as atividades mais desafiadoras? Qual é o horário que você vai colocar as atividades rotineiras? Qual é o horário que você vai tirar para o seu lazer, para ficar talvez de bobeira no celular, né? Ver uma TV, que é aquele horário que você não produz tão bem. E dessa forma, nós vamos criar uma rotina mais produtiva. Uma rotina onde você sim vai estar lá efetuando o que você precisa fazer, seja as atividades de ocupação como as atividades de evolução, colocando a sua melhor energia com menos esforço e produzindo de uma forma melhor, alcançando assim mais resultados, não necessariamente acordando mais cedo. Pô, então com tudo isso que você falou, acordar mais cedo é ruim? Não. Se o seu cronotipo for matutino, acordar mais cedo é incrível. Se o seu cronotipo for noturno, talvez dormir 1 hora mais tarde vai ser incrível. Mesmo que esse dormir 1 hora mais tarde significa acordar 1 hora mais tarde também, se sua rotina permitir, vai ser incrível. E sobre horário de acordar e horário de dormir, também verifique a sua natureza. Quantas horas de sono você precisa? Em média são 8 horas? Em média.
Tem pessoas que com 6 horas ficam bem, tem pessoas com 7, tem pessoas que precisam de 9. Eu preciso de 6 a 7 horas, quanto eu fico bem. Então eu vou dormir em torno da meia-noite e acordo 6:30 da manhã, que dá 6 horas e meia de sono. Quantas horas de sono você precisa para dormir? E na sua rotina, qual é o horário que você tem que acordar? 6, 7 horas? Com a quantidade de horas que você tem para dormir e o horário que você tem que acordar, faça a conta ao contrário. E você sabe que o seu dia vai precisar terminar naquele horário. Você vai precisar estar indo dormir. Então, na verdade, sua rotina de sono começa até um pouco antes, mas você vai precisar estar dormindo. E dessa forma, você vai usando a sua natureza a seu favor. A Priscila, preciso de 8 horas, mas adoraria que 6 horas fosse suficiente. Pois é, queremos aumentar talvez o número de horas, né, Priscila? Mas, de novo, é a nossa natureza. E tá tudo bem dormir 8 horas. Mais importante que isso é utilize o melhor horário que você tem para as suas atividades. E você vai ver que talvez você dormindo 8 horas, você vai ser mais produtiva do que se você dormisse 6 horas, né, sem organizar sua rotina. A Lígia, o meu cronotipo mudou um pouco desde que mudei de país. Tenho bom ânimo pela manhã e depois à noite novamente. Eu acordava às 5:30 no Brasil, aqui às 7. É interessante, né, que o cronotipo ele muda, ele pode ir mudando, né? Como eu disse, eu era mais noturno, eu fui virando vespertino. Mudança de país, nós temos o fuso, tudo isso, né? Então, nós vamos... O corpo, o relógio biológico do corpo, ele vai durante algum tempo permanecer também ali. E aí a sua nova rotina vai ditar o seu cronotipo naquele ambiente, né? Então você vai poder ter mudança sim, né? E você pode mudar, então eu posso mudar o meu cronotipo estando no mesmo local? Pode. É desafiador, mas pode. Você começa, acordo 10 minutos mais cedo, vou acordar 20 minutos mais cedo. E você vai fazendo isso até ser natural para você. Mas eu sempre falo, para que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque o emprego que eu estou, eu preciso fazer a atividade mais desafiadora logo cedo. Tá bom, você tem um motivo para isso. Ou a atividade que eu quero fazer para a minha meta só é possível fazer de manhã. Tá bom. Você consegue adaptar e ir mudando o seu cronotipo com o tempo. Vai ser desafiador no início. É importante ter essa consciência, né? Mas você pode sim ir fazendo isso. Agora, se você não tem um motivo para que fazer, utiliza a sua natureza, né? Utiliza o que você já tem aí, só tome conhecimento disso. E de novo, não é o acordar mais cedo que vai trazer o seu sucesso. É como você vai trabalhar com isso. Colocar aqui... Eu sou meio novo nesses negócios aí de live e tal, né? Eu acho que eu coloquei, né, a pergunta da Larissa aí. Existe uma receita como identificarmos melhor como identificarmos melhor o nosso melhor período? Eu acho que a pergunta deve ter entrado um pouco antes de quando eu falei, mas de forma bem sucinta, direta, para responder aqui, né, a Larissa, porque eu acho que isso é muito importante. Nós só vamos poder utilizar a nossa natureza se nós tivermos claro conhecimento sobre ela. Então, como identificar o nosso melhor período? Primeira coisa, qual hora do seu dia você tem mais energia? Segunda coisa, qual é o momento que você olha assim e você fala, eu tô com isso daqui para terminar, eu vou sentar agora e vou terminar isso. Qual é o momento do seu dia que você tem menos distração, você consegue estar mais focado? E não é você ter menos distração porque elas não estão acontecendo, é que você não perceba elas, você consegue trazer seu foco para uma atividade. Basicamente, você tendo mapeado esses 3 momentos
do seu dia, que vai ser um período, você vai ter aí o seu cronotipo. Legal? Deixa eu ver aqui as mensagens. Virou ponto de encontro. Quem quiser falar, encontrar a Lígia, bater um papo com a Lígia, pode vir nas minhas lives aqui. Eu faço a conexão Brasil-Portugal funcionar também. Doutor Omar, acordar às 5 horas funciona bem. Perfeito. Yoshida, às 5 horas da manhã, já está correndo. Claramente, né, Dr. Omar Yoshida, cronotipo matutino. O Yoshida, né, eu conheço ele bem, nós temos trabalho juntos, tudo isso. Eu sei que no período da noite ele já vai ficando mais cansado, o foco dele foge um pouco mais, né? Eu tô falando dele, eu não sei nem se ele deixou eu falar dele, né? E foi a Lu que comentou sobre ele, mas eu já tô falando aqui, né? Então, o André Yoshida, né, um grande empresário, grande coach também, né? O que as atividades desafiadoras dele? Período da manhã, claramente. Período noturno, Yoshida, evitar totalmente apenas aquelas que você não puder fugir, né? Muito bom. O Rui fazendo propaganda aí da empresa dele, Conexão Portugal. Quem precisar aí de vistos para Portugal, só falar com o Rui. Depois você manda o dinheiro do jabá aqui, Rui. Ô, Brian, meu cronotipo é tomar vergonha na cara, isso sim. Vergonha na cara também é necessário, mas comece se conhecendo, Brian. Perceba qual é a hora. E aí, a partir disso, você vai criar disciplina nesse período. Aí sim, vamos tomar vergonha na cara. Mas primeiro, perceba qual é o momento do dia que você está com mais energia. Propaganda grátis não, Rui, manda a grana aí, tá bom? Só que eu quero fazer com tudo isso, falar mais uma coisa. Cronotipo não é muleta, tá? Quando saiu os primeiros estudos de cronotipo, teve aí alguns profissionais que começaram, não, então eu tenho que trabalhar apenas nesse período. A empresa tem que se adaptar ao meu período. Não é isso. Não é que você não pode fazer as coisas fora do seu horário de cronotipo. Tá? Então, cronotipo não é muleta. Como eu disse, eu acordo 6:30 da manhã e eu tenho minha rotina e o meu momento, as atividades desafiadoras eu faço à tarde. Porém, se eu tiver um trabalho para fazer logo cedo, que eu vou precisar acordar às 5 da manhã, eu tenho condições de fazer. Eu vou gastar mais energia. Eu vou precisar fazer um esforço maior. Eu vou precisar buscar outras alternativas, como para que eu vou fazer, qual é o propósito dessa atividade, para me trazer motivação e força, né? Eu vou ter criado um planejamento diferente, eu vou criar estratégias para isso. Não é que eu não posso fazer algo fora do meu cronotipo, tá? Então, cronotipo não é muleta. Porém, sendo possível utilizar ele, você vai jogar a favor da sua natureza. Combinado? Quem quiser saber um pouco mais sobre cronotipo, pode mandar uma pergunta para mim. Vou adorar falar um pouco mais disso. E para você que tem aí uma meta, um objetivo e vem patinando dele, e talvez nesse momento fala, já estamos em novembro, vou deixar para o ano que vem. O ano ainda não acabou. Você jogar para o ano que vem é você procrastinar de forma disfarçada, porque você sabe que vai mudar o ano e você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, se você tem algum objetivo e não tem conseguido fazer e está precisando de um apoio, vem para a mentoria Transformação 2024. Ela começa quarta-feira agora, totalmente online, das 20 às 22 horas. Me manda uma mensagem que eu mando mais informações ou acessa o link aqui na bio, onde nós vamos trabalhar hábitos, nós vamos trabalhar o cronotipo, nós vamos trabalhar plano de ação, tudo para que você dê passos consistentes em direção à sua realização já
agora, em novembro, em dezembro, não esperando o ano que vem apenas. Tá bom? Então, quem quiser me mandar mais uma mensagem, eu falo um pouco mais, ou tem o link aqui na bio. E próxima segunda-feira, uma nova live nesse horário, enquanto nós estamos testando aqui para ver aqui. Essa live fica gravada também. Se você tem alguém que merece assistir essa live, que talvez identificar o cronotipo vai ajudar ela, encaminha para essa pessoa, tá bom? E eu também aceito sugestões de temas para a live. O que vocês gostariam de ouvir aqui referente a metas, liderança, propósito de vida, tá bom? Ótima tarde, ótima semana para todos vocês. Eu amo e honro muito a vida de todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.